Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Jonatas e esse é um vídeo de matemática pro nono ano. No vídeo de hoje, nessa aula, nós vamos estudar outros conjuntos numéricos que nós ainda não trabalhamos no vídeo passado. São os conjuntos dos números irracionais e o conjunto dos números reais, além de fazer uma análise sobre a reta numérica com os números racionais também. Quer aprender mais sobre isso? Fica ligado nesse vídeo e vem comigo. Muito bem, pessoal. No vídeo passado, nós comentamos sobre três conjuntos. O conjunto dos números naturais, inteiros e nós fechamos o vídeo com o conjunto dos números racionais, que tem uma regra bem específica para os números pertencerem a ele, que diz que todo número racional pode ser escrito na forma de fração envolvendo dois números inteiros. E nós também discutimos que todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional. Mas o contrário disso não é verdade. Então, para a gente começar essa aula, nós vamos analisar a reta numérica, onde nós vimos números inteiros e também os números naturais, agora com números racionais. Dá uma olhada nisso aqui. Olha, eu tenho uma reta numérica e nessa reta você só vai encontrar números naturais e números inteiros, né? Então eu poderia dizer aqui apenas números inteiros, tudo bem? Já que todos os naturais são inteiros, né? Olha, eu tenho ali 0 e eu tenho para a direita números positivos, para a esquerda números negativos, tudo bem? Bom, agora, onde será que os números racionais podem ficar ali? Por exemplo, entre dois números inteiros, olha, entre o 1 e o 2, nós temos, por exemplo, 1,5, 1,8, 1,2. Todos esses números que eu falei são números racionais e números que ficam ali, ó, entre o 1 e o 2. Quando você vai olhar na sua régua, por exemplo, você quer medir lá 1,5, você deixa exatamente entre o 1 e o 2, tudo bem? Coloca ali o número racional. Por exemplo, olha, eu vou desenhar a mesma reta agora com alguns números racionais. Dá uma olhada. Veja que é a mesma reta numérica, só que agora tem dízimas periódicas, que são números racionais, tem ali frações. Então, onde que ficam os números racionais na reta numérica? Entre dois números inteiros. Sempre entre dois números inteiros. Agora, será que todos os números racionais preenchem ali esses espaços? Não. Existe um outro tipo de número, que é o que nós vamos começar a estudar agora, que esse sim preenche os buracos que faltam na reta numérica, que é o conjunto dos números irracionais. Presta atenção nisso aqui. Como o próprio nome diz, esse i significa uma negação. Então, irracional é todo aquele número que não pode ser racional, certo? E que número que não pode ser racional? O número que não pode ser escrito através de uma fração envolvendo dois números inteiros. Para ficar mais fácil de enxergar, vamos lá. A definição mais fácil, mais simples para você identificar se um número é ou não é irracional é que os números irracionais são dízimas não periódicas. O que eu quero dizer com dízimas não periódicas? Quando eu falo de um número que é uma dízima, significa que ele tem um número infinito de casas, tudo bem? Uma dízima periódica tem um número infinito de casas. Agora, a diferença entre um número periódico e um número não periódico é que essas casas obedecem um padrão de repetição quando a dízima é periódica. Por exemplo, 1,232323233 infinito. Olha, você já observou que existe um padrão. As casas decimais estão sendo repetidas. Agora, por exemplo, se eu falar sobre o número, não sei, 5,347895246713, observe que eu não tenho um padrão de repetição aqui. E isso caracteriza uma dízima não periódica. Esse é o exemplo mais fácil da gente identificar quando o número é uma dízima não periódica. Observar as casas decimais e olhar se existe um padrão. Lembrando, tem que ser infinito, não pode ser um número limitado de casas, tá? Existem alguns números irracionais bem famosos e muito utilizados na matemática. Por exemplo, esse número, chamado de número φ, com essa letra grega φ, é um número que representa o segmento áureo
muito utilizado na matemática, na geometria, e é um número que remete à beleza, à proporção áurea, tá? Este número é um exemplo de número irracional. Observe as casas decimais. Olha, elas são infinitas, mas não obedecem nenhum padrão. Outro número muito famoso na matemática é o número de Euler, né? O epsilon, esse número aqui que é muito utilizado na matemática financeira, também dentro de um conteúdo lá do ensino médio que são os logaritmos. Olha, esse número é um outro número irracional. Observe as casas decimais. Não obedecem nenhum padrão, beleza? E o número mais famoso na matemática dentre os números irracionais é esse cara aqui, ó, o número π. Número que é muito utilizado na geometria e que é calculado através da razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Nós usamos aproximações do π, mas o π é um número irracional, tudo bem? Com um número infinito de casas. Tem uma cena no filme As Aventuras de Pi, onde o menino começa a dizer várias e várias casas decimais. Esse número é bem legal. Se você não assistiu ainda, assista. Uma outra maneira da gente encontrar vários números irracionais é, olha só, presta atenção que isso aqui é muito importante. Toda raiz não exata é um número irracional, como por exemplo essas. Olha aqui, todas essas raízes quadradas que estão aqui ao meu redor são raízes não exatas. Então, todas essas resultam em um número irracional. Observe, por exemplo, quando eu calculo raiz de 2 na calculadora. Olha, raiz de 2 não é uma raiz exata. A minha calculadora não é capaz de representar infinitos dígitos, mas observe que não existe padrão de repetição entre as casas decimais. Então, toda raiz não exata é um exemplo de número irracional. Uma outra maneira da gente descobrir um número irracional e de utilizar o número irracional é na geometria. Por exemplo, olha este quadrado aqui, tá? Imagina que esse quadrado é um quadrado unitário e o lado desse quadrado é 1, tudo bem? Você sabe como é que calcula a diagonal de um quadrado? Esse segmento aqui, ó, diagonal, utilizando o Teorema de Pitágoras aqui, que é um conteúdo que a gente vai ver mais pra frente. Olha, eu vou chegar que a diagonal desse quadrado é raiz de 2, tudo bem? Um número irracional, com infinitas casas decimais, tá? Então a diagonal de um quadrado é sempre a medida do lado vezes raiz de 2. Se o lado for, por exemplo, 4, a diagonal vai ser 4 raiz de 2. Muito bem, então agora vamos entender onde é que fica esse conjunto dos números irracionais lá naquele desenho representado por diagramas que a gente viu, observou no vídeo passado. Nós analisamos os números naturais, inteiros e racionais. E a gente percebeu que o natural fica dentro dos inteiros e o inteiro fica dentro do conjunto dos números racionais, usando aquela determinação está contido. É ou não é? Já os números irracionais ficam, olha só, separado do conjunto dos números racionais, tá? Eu quero que você preste bastante atenção nessa definição. Somente os números irracionais pertencem ao conjunto dos números irracionais, tudo bem? Eu não tenho nenhum conjunto que está contido nos números irracionais. Os números irracionais ficam separados, somente eles fazem parte desse conjunto, do conjunto irracional. Então eu posso dizer, por exemplo, que um número ele é ou racional ou irracional, tá? Nenhum número vai ser racional e irracional ao mesmo tempo. Eu também posso representar o número irracional lá na nossa reta numérica. Olha aqui, dá uma olhada nessa reta numérica. Aqui você observa a raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, com um número infinito de casas, e aqui raiz de 5, que é 2,2 e continua lá. São exemplos de números irracionais. E também o mais famoso deles, que é o número π, que está aqui, você sabe, vale aproximadamente 3,14, beleza? Então sim, a reta numérica, ela contém os números naturais, inteiros, racionais e também os números irracionais, ok? E aí a gente fecha essa reta numérica. Lembrando que o símbolo do conjunto dos números irracionais é a letra I.
Tudo bem? E aqui a gente encerra a análise sobre conjuntos numéricos, falando sobre o conjunto dos números reais. Dentro desse conjunto, nós temos todos os conjuntos que a gente estudou até agora. Tudo bem? Números naturais, inteiros e racionais e também os números irracionais, ok? Todos eles podem ser considerados números reais, ok? Observe que o conjunto dos números reais, então, na prática, ele é dividido entre racionais e irracionais. Quer dizer que todo número que existe é real? Não, existe um outro tipo de número que não faz parte do conjunto dos números reais, mas isso é matéria lá para o ensino médio. O que você precisa saber é que, por exemplo, uma raiz com índice par e um radicando negativo não é um número real. Por exemplo, uma raiz quadrada de um número negativo. Não existe como, dentro do conjunto dos números reais, nós calcularmos raiz quadrada de um número negativo. Até porque você sabe que raiz quadrada de 9, por exemplo, pode ser escrita como 3, porque 3 vezes 3 é 9, ou também como menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 também é 9. Todavia, eu não vou conseguir uma potência com expoente par que resulte num número negativo. Por isso que não existe dentro dos reais raiz com índice par e radicando negativo, beleza? Então, para encerrar essa aula, eu separei essa atividade que está lá no seu volume 1, na página 51, ok? Exercício bem simples, bem bacana, mas que envolve os conceitos que nós conversamos sobre todos os conjuntos numéricos até agora, naturais e inteiros, racionais e irracionais e também o conjunto dos números reais. Então chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido essa matéria e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha com os amigos e a gente se vê na próxima aula com a correção dessa atividade.